O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. Rapaz amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o relatório gerencial da HGLG 11 referente a julho de 2025. E ele saiu hoje que eu estou gravando o vídeo e vai para vocês no dia 14, que é amanhã. O HGLG teve início em março de 2011. Tem a taxa de administração total de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Aqui é uma parte muito importante, é o valor de mercado do fundo. Então, se ele tiver descontado, a taxa de administração também vai vir menor. Se ele tiver no VP, ele vai vir maior, certo? A gestora é a Pátria e a administradora Banco Genial. Que o panorama do mês de julho: após 5 meses de alta, julho foi o primeiro mês negativo para os fundos imobiliários desde janeiro. O IFIX, principal índice do setor, recuou 1,4%, puxado principalmente pelos fundos de tijolo, que tiveram uma queda de 1,7%, enquanto os FIIs de papel teve uma queda de menor intensidade de 0,8%. E vamos para o comentário do gestor. Prezados cotistas, informamos que houve uma mudança na estrutura de gestão dos fundos imobiliários do Pátria. Augusto Martins e Bruno Margato, que vieram para o Pátria junto com os FIIs da HG, que era a antiga Credit Suisse, deixaram suas funções no dia a dia da operação dos fundos, incluindo o fundo HGLG, para integrar um comitê estratégico. Rodrigo Abud, CEO da Pátria, assumirá a função de head de tijolo e continuará sendo CEO. E vamos para os resultados, o rendimento que interessa do fundo, né? Em julho, o fundo apresentou uma receita total de R$ 1,45 por cota, o que levou a um resultado de R$ 1,25. E ele pagou R$ 1,10. Será pago hoje, no dia que vai sair esse relatório. E o fundo mantém uma reserva de 65 centavos por cota. Que as movimentações dos locatários: em julho houve redução na vacância de 3,5% para 3%. O menor patamar de vacância desde 2017. Tá de parabéns a gestora. Nesse mês houve a saída da Fobras, cerca de 1.400 metros quadrados, e a entrada da Doremos, que é o mesmo, saiu, entrou outro no mesmo espaço, no Cone G06. A expansão também da CBB, cerca de 780 metros quadrados, e da Distrimed, cerca de 2.000 metros quadrados, no condomínio Parque Torino. A expansão da Bosch, no G100, lá em Tupéva, cerca de 5.000 metros quadrados, e lá no G100 agora só tem um módulo vago. Também teve a renovação do contrato da Brascabos no HGLG Rio Claro por mais 60 meses ou 5 anos, né? A Booklog, que também está expandindo cerca de 500 metros quadrados. A Austin está em fase final de desocupação. No Cislog Galeão temos 2 novas saídas anunciadas que devem ocorrer em outubro. Já o HGLG São José dos Campos, que é o principal problema do fundo, temos uma saída anunciada de 2.700 metros quadrados para novembro e uma expansão de 750 metros quadrados de um ocupante do condomínio. Considerando as movimentações assinadas, projetamos que a vacância física do fundo seja de aproximadamente 3,4% no mês de novembro. Que ele fala do desenvolvimento, ele vai dar mais detalhes lá para baixo. Em julho, a obra do HGLG Simões Filhos, o G100, manteve o foco nas etapas finais das contenções externas. Vamos dar uma olhada nos seus indicadores imobiliários. Antes, vamos dar uma olhada nos seus indicadores financeiros, que eu pulei. Tem um patrimônio líquido de 5,5 bi, a cota patrimonial de R$ 162,51. No fechamento desse relatório, ele estava com cota de mercado de R$ 154,24. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele fechou no dia 13, R$ 151,27. Então ele caiu mais de R$ 3 desde o dia 31 de julho. Foi o fechamento desse relatório. Está com PVP de 0,95 no relatório aqui. Um dividend yield
no valor de mercado de 8,6% ao ano e no patrimonial de 8,1% ao ano. Vamos agora olhar seus indicadores imobiliários. Ele tem cerca de 28 imóveis, 148 locatários ou inquilinos, como vocês preferirem. Tem uma BL de 1.595.000 metros quadrados e um prazo médio dos contratos de 4,5 anos. A vacância física de 3% é financeira de 3,1%. Preço médio do portfólio a valor de mercado de R$ 3.400 o metro quadrado. E o aluguel médio do portfólio de R$ 26 o metro quadrado. Que ele fala sobre a alavancagem financeira. O fundo encerrou o mês com 11,6% de alavancagem financeira no portfólio, ou 13,8% se considerarmos o volume da dívida contraída via SPE. Então, se somar só os CRIs, dá 11,6%, com a SPE 13,8%. Que ele fala da Assembleia Geral, que foi aprovada a 10ª emissão de cota do fundo. Que a performance, vamos olhar só a performance no mês. A HGLG performou pior dos três, foi negativo em 2,5%, enquanto o IFIX foi negativo em 1,4% e o CDI bruto positivo em 1,3%. Que a distribuição e o yield, ele distribuiu 1,10, como já vimos lá em cima, com yield no patrimonial de 8,1 e no mercado 8,6. Aqui a famosa DRE do fundo. Eles teve um total de receitas de 49 milhões, sendo desses 44 milhões com receita de locação, 4 milhões com receitas imobiliárias e 437 mil com receita extraordinárias. Cerca de 1 centavo foi de extraordinário esse mês. A receita total deu cerca de R$ 1,45 por cota. Ele teve um total de 6.934.000 ou 21 centavos de despesa. Dessas, 3,2 milhões foi de despesa financeira, a famosa alavancagem, ou 10 centavos por cota. Ele teve um resultado distribuível de 1,25 e distribuiu 1,10, ou seja, ele fez reserva de caixa de cerca de 15 centavos por cota esse mês. Uma bela reserva de caixa. Ele está com a reserva acumulada agora de 65 centavos. Que ele fala sobre a carteira. O fundo tem um passivo de aproximadamente 745 milhões, referente à aquisição de imóveis, sendo 18% nos próximos 6 meses e o excedente no longo prazo. Então ele tem que pagar nos próximos 6 meses com aquisições de imóveis, hein? Sem contar o CRI aqui. Cerca de R$ 134 milhões. Aqui está suas parcelas a receber e parcelas a pagar. Pelas contas do 134, mas pelas contas do fundo 136,6. Então vamos ao 136,6. Ele tem para receber cerca de 22 milhões a mais de 12 meses. Então esse dinheiro não vai entrar para pagar essas parcelas nesse ano ainda. Só do ano que vem. Vamos contar quantos que ele tem de liquidez aqui? Contar com FIIs, ele já consegue pagar. Mas a questão é, seus FIIs está positivo ou está negativo? Não sabemos, né? Mas vamos somar tudo para ver quantos que tem disponibilidade sem o FIIs. Depois ele coloca o FIIs. Então 88,6 de CRI, 11,3 de LCI, mais 55 de renda fixa. Parcelas a receber não vamos colocar, né? Porque só vai receber depois de 12 meses. Então não adianta. Então aqui ele teria, sem contar os fundos imobiliários, 154,9. Vamos tirar os 136 que ele tem que pagar nesses 6 meses. Sobraria cerca de 18 milhões. Vamos deixar guardado aqui para nós ver nos CRIs quanto que ele tem que pagar esse ano ainda. Aqui seria o saldo do devedor. Projetamos a trajetória de desalavancagem do fundo com projeção de 11,6% do patrimônio líquido de alavancagem financeira ao final de 2025. E redução progressiva nos anos seguintes. Aqui é a total dos CRIs, tá? Aqui só está o CRIs, certo? Ele ainda tem que pagar cerca de 635 milhões ou cerca de 17 milhões esse mês ainda. Esse ano, desculpa. Esse ano. Como nós fizemos as contas sem contar os fundos imobiliários, ele ainda tem 18 milhões. Então, o que ele tem de caixa, sem contar os fundos imobiliários, ele consegue pagar tranquilo esse ano ainda. Se contar os fundos imobiliários, ele ainda consegue pagar 2026, 2027 e 2028 sossegado. Fora os 5% que ele pode reter no período semestral. Aqui são só dívidas, evolução de amortização, seus CRIs,
Um detalhe que esse CRI Raio 30 tem 4 anos de carência, então ele só vai começar a pagar em outubro de 2025. Então, em outubro desse ano ele começa a pagar esse CRI aqui, CRI Raio 30. Tem um saldo devedor de cerca de 409 milhões, com a taxa de IPCA mais 5,93%, então é uma taxa sossegadinha. Se ele pegar esse dinheiro do CRI e deixar rendendo na renda fixa, ele consegue uma rentabilidade maior. Então é uma dívida relativamente barata. Menos de IPCA mais 6 se somar aqui tudo. Aqui é a carteira de ativos dele. Esses DCB aqui representa cerca de 9% do valor patrimonial e da receita contratada. Sua distribuição geográfica, quase 70% fica em São Paulo. Que ele fala que o portfólio com 28 ativos, diversificado em 6 estados e aproximadamente 1.600.000 metros quadrados de ABL, com baixo histórico de vacância. Aqui são as carteiras de ativos. A alocação por classe, cerca de 29% é AAA, 47% AA e 9% A. 10% B, 5% C, se provavelmente esse aqui deve ser um só. Que a alocação por segmento locatário, cerca de 25% é e-commerce, 16% automotivo e 13% logístico. Locação por inquilino, seu principal inquilino é o Mercado Livre, com cerca de 13%. E a Volkswagen vem logo em sequência com 9%. Aí depois com 4% é Electrolux, Decathlon, Kramer, Shopee, Leroy Merlin. Seus contratos 30% atípico, 70% típico. Alocação por indexador, 14% GPM, 85% IPCA. Mês de reajuste. Esse mês agora de agosto é cerca de 12% de reajuste. E a concentração dos revisionais tem cerca de 52% em 2025. Então a maioria aqui dos próximos 4 anos é esse ano. Vencimento dos contratos, tem cerca de 12% dos contratos vencendo esse ano ainda. Histórico de vacância, nós já vimos lá em cima. E aqui alguns de seus ativos. Aqui está todos, os 28 ativos. Aqui. Devemos ficar esperto com um especial, que é esse São José dos Campos. Ele é um classe B, então é um classe relativamente do portfólio, comparando os outros imóveis do portfólio, muito ruimzinho, né? E por isso que ele tem maior vacância física dos ativos do fundo. Cerca de quase 30%. E os contratos que ainda tem neles tem cerca de 3,3 anos ainda, remanescente. E ele representa cerca de 3,7% do VP do fundo. Esse aqui é o DCB, que tem a maior alocação de receita contratada e concentração. E o São José... E o São José dos Campos nem aqui tem, nem tem fotinho dele, tão ruim que é. Aqui é o upside de receita. Hoje ele está com a receita de R$ 1,07 e ele tem um potencial de chegar a R$ 1,23. Não chegou a isso porque tem cerca de 4 centavos de vacância e está perdendo cerca de 11 centavos com carência e descontos. Que é o resumo da estratégia comercial. Se você quiser dar uma olhada, eu aconselho você entrar no relatório gerencial e ler direitinho. Que seria o funil de alocação. E aqui é o desenvolvimento, que é o Simões Filho, o G100. Ele está com cerca de 86% de avanço físico. E a previsão de finalização das contenções é para o início de setembro. Já tem 3 partes com 100% concluída, que é acesso geral, fundações e estrutura. Que é a carteira de FIIs, ele tem cerca de 5,4% do PL em fundos imobiliários. Suas 3 principais posições é o INLG11 com 1,68%, o FIB11 com 1,6%, 1,06% e o XPIN com 0,92%. Que é a liquidez dele. E os seus números de cotista, ele terminou de julho com 508 mil cotistas. E essas foram as principais notícias do relatório. Minha opinião, fundo tranquilo, sossegadinho, conseguiu aumentar sua reserva de caixa em 15%, sua alavancagem está controlada e o principal, vem diminuindo sua vacância. E a principal notícia daqui foi sua geração de caixa, que foi bem acima do distribuído, gerou 1,25 e distribuiu 1,10. E o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal.
deixe o like, ative o sininho das notificações e passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.